rogar. Se orares então, sem que o teu coração fosse a paz que o Senhor pode dar. É que Deus não sentiu que tua alma se abriu quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Passamos por dificuldade, por doenças, por lutas na família, mas em nenhum momento o Senhor nos deixou só. Em nenhum momento. Então nós precisamos a cada dia, todos os dias, agradecer ao Senhor. Agradecer mais e muito mais. Porque são muitas e muitas as bênçãos. Amém, irmãos? Que o teu nome seja honrado nesta
Nós confiamos no teu glorioso poder, aleluia. Cubra o pastor Paulo de poder, de glória, de bênção, sua família, a diretoria desta igreja. Sejam abençoados aqui neste lugar. E que a graça do Senhor esteja presente. E que neste lugar aqui, nessa região, nesse bairro, possam ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Abençoa todos nós nesta manhã. Estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Amém. Pai querido, obrigado pela vida do pastor Gênesis. Obrigado, Deus, porque o Senhor cuidou bem da família durante todo esse tempo para estar com a gente hoje, para trazer a palavra do Senhor ao nosso coração hoje. Obrigado, Deus. Abençoa a igreja na recepção da tua palavra, a tua palavra que nós cantamos, como é bela a tua palavra. Te agradecemos, usa o teu servo em nome de Jesus.
Bom dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Glória a Deus. Os judeus costumam orar dizendo assim: bendito és o Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a vida e fizeste com que chegássemos ao dia de hoje. Amém. Eu quero ler com os irmãos a passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Eu uso uma versão, esta versão da Bíblia provavelmente não seja comum por aqui. Ela é uma versão chamada de Bíblia Judaica Completa, traduzida por um judeu messiânico chamado David Sterling. A diferença mais importante que tem a respeito em relação às versões que os irmãos utilizam é que ela usa os nomes dos personagens na língua original. Ela não usa, por exemplo, João. Nas nossas versões comumente vai aparecer João. Nessa Bíblia vai aparecer Yohanan. Pedro. Aqui vai aparecer o nome Kefá ou Shimeon Kefá. Essa é a diferença. O restante não tem diferença. É que tá o nome das pessoas não está traduzido. Só isso. Jesus, eles utilizam o nome comum dos judeus. E Jesus é judeu, nascido de uma mãe judia, falante de uma língua judia. Na época dele, o mais provável que a língua falada era o aramaico. Mas a leitura das sinagogas era feita em hebraico. Então Jesus tanto falava hebraico, como falava aramaico, como falava grego e qualquer outra língua. Ele entende muito bem português também. Então foi ele que distribuiu as línguas justamente para os seres humanos tomarem consciência de que não estão aqui por conta própria e nem podem fazer o que quer que imaginem fazer e que estão no governo do cosmos. Não estão. Quem governa o mundo é Deus. Quem governa o universo é Deus. Todas as movimentações que estão sobre nossa cabeça que estão sob o governo de Deus. Agora mesmo os cientistas estão muito apreensivos com uma movimentação de um cometa, que eles entendem que é um cometa interestelar. E eu estou acompanhando isso. Eles dão a impressão às vezes que eles acham que podem controlar alguma coisa. Mas eles estão muito apreensivos. Eu estou ouvindo rumores de que eles estão angustiados, porque eles, no fundo, sabem
que nada disso está no controle dos seres humanos, está no controle de Deus. E as profecias vão se cumprir, e os movimentos aqui em cima da nossa cabeça estão nessa linha, no cumprimento das profecias. E isso tem que nos alegrar, nos encher de esperança e nos encher de confiança, e não de apreensão. Estou dizendo agora, não tem necessariamente relação direta com o texto que nós vamos ler. Eu só estou explicando isso, dizendo que Deus, porque eu falei que Deus distribuiu as línguas, aí eu falei que Ele governa o cosmos, e então falei essas outras coisas também. Mas voltemos ao texto e vamos ler o texto de Mateus, no capítulo 16, os versículos 13 a 18. Quando Jesus entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem quem o Filho do Homem é? Eles disseram: alguns dizem que é João, o Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Ele lhes perguntou: quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Mashiach, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, respondeu Jesus, ou disse Jesus: como você é abençoado. Tem outras versões que falam feliz ou bem-aventurado, porque é isso que foi revelado a você. Não foi por seres humanos, foi o meu Pai que revelou. Eu também digo isso a você: você é pedaço, eu vou já dar uma interpretação aqui. Você é um pedaço de pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha comunidade, as portas, comunidade aqui, igreja, e as portas do Sheol, é uma palavra que tanto pode ser traduzida por sepultura como por inferno, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. Tem versão que fala ligado, delegado. O que você permitir na terra será permitido no céu. Então ele advertiu os discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias, ou seja, o Cristo. Daquele momento em diante, Jesus começou a explicar aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei ou da Torá, e que deveria ser condenado à morte, mas que no terceiro dia seria ressuscitado. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita, Senhor, isso não vai acontecer de jeito algum. Mas Jesus deu a resposta, deu as costas a Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é um obstáculo no meu caminho, porque o seu pensamento reflete a perspectiva humana, não a de Deus. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser me seguir, deve dizer não a si mesmo, tomar a sua cruz e vir atrás de mim. Porque quem quiser salvar a própria vida, a destruirá,
Quem destruir a sua vida por minha causa, a encontrará. Que bem fará a pessoa se ela ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Ou o que uma pessoa dará em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com a sua conduta. Sim, eu lhes afirmo que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vivo em seu reino. Eu quero pensar com os irmãos sobre outra pergunta. Então nós ontem trabalhamos sobre uma pergunta e hoje nós vamos trabalhar sobre outra pergunta. E à noite sobre outra pergunta também. Então, de uns dias para cá, eu comecei a perceber que a Bíblia tem várias perguntas muito importantes e que a gente deveria dar atenção às perguntas que são feitas lá. E a pergunta que vai ocupar o nosso pensamento nesta manhã é: e vós, quem dizeis que sou? Aí eu complementaria, só colocaria entre parênteses a visão que temos de Cristo e como isso pode afetar a nossa vida. A visão aqui não é simplesmente o ato de olhar, é a compreensão, isto é, a resposta que damos a esta pergunta determina a nossa maneira de viver. Mas a resposta a esta pergunta não é uma resposta mecânica. Nós vamos perceber, por exemplo, que o apóstolo Pedro deu a resposta correta. Foi elogiado pela resposta que deu. E foi dada a ele, inclusive, a promessa de receber uma autoridade que ele não possuía naquele momento, mas receberia. Mas ele não entendia a resposta que estava dando. Ele não sabia, ele falou as palavras, mas não sabia o significado do que ele estava falando. Então, por isso que o termo visão que tem a ver com compreensão. A compreensão que nós temos da pessoa de Cristo determina a nossa maneira de andar, de viver no mundo, de enfrentar as coisas que se apresentarem para nós. O conhecimento constitui na base das nossas decisões, isto é, constitui a base das decisões que nós tomamos. Conhecimento, entretanto, do ponto de vista da Bíblia, não é um conjunto de informações teóricas que alguém ostenta como uma espécie de troféu para fins de adquirir status social. Conhecimento na Bíblia é o fundamento do modo de vida de uma pessoa, resulta em sua felicidade e na felicidade das pessoas ao redor dela. Um conhecimento que só resultar na felicidade do indivíduo isoladamente nem é conhecimento, porque na verdade o conhecimento de Deus primeiro abençoa o vizinho e, como efeito, uma espécie de efeito colateral, abençoa o próprio sujeito. As lâmpadas acesas iluminam o ambiente. Elas estão com o propósito de iluminar o ambiente e não a si próprias.
Mas como são a emissão, vamos dizer assim, a fonte da emissão, elas não são a fonte necessariamente, mas são instrumento, né, de emissão da luz. Elas contêm uma luz e é difícil de a gente ficar olhando para muito tempo para ela. Mas a função dela é iluminar aqui, e não a si própria. Assim é o conhecimento de Deus, ou o conhecimento da Escritura. Vai brilhar sim em nossa vida, mas é para iluminar ao redor, é para iluminar as pessoas. Então o conhecimento se constitui na base das nossas decisões e define a maneira de andarmos. A bem-aventurança, isto é, a felicidade, não consiste em saber simplesmente, mas em fazer o que sabe. O Senhor disse: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então a bem-aventurança não recai sobre o fato de saber, mas sobre o fato de fazer. Então, se sabeis, bem-aventurados sois se fizerdes. Então, conjugar saber e fazer é que estabelece a felicidade. Na relação com o nosso Senhor Jesus, não há espaço para um saber que não se expressa de maneira concreta na vida. Nesse texto de Mateus, estamos diante de duas perguntas. A primeira pergunta é basicamente para introduzir a matéria. Um golinho na mão. Não sei porquê. Vou dar uma amanhada. A primeira pergunta é só para abrir a conversa, para iniciar a conversa. Vocês podem perceber que Jesus não dá atenção às respostas à pergunta primeira. O que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Os discípulos mostram que estão sabendo, estão por dentro. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou outro profeta qualquer. Jesus não discute esta resposta, ele não está preocupado com esta pergunta necessariamente, por isso essa pergunta é só para começar a conversa e para chegar exatamente no foco da questão que ele quer, porque em seguida ele faz a pergunta. Então, os outros pensam o quê? Então, o que os outros pensam não resolve nada para vocês. O que os outros pensam não diz respeito à maneira de vocês viverem. O que os outros pensam não é o conteúdo da esperança de vocês. O que os outros pensam não é o elemento da fé de vocês. O que os outros pensam não é o fundamento da existência de vocês. Aí ele pergunta a pergunta que ele quer tratar: e vocês pensam o quê? Isso vai ocupar o pensamento dele nos próximos minutos de conversa. Isso vai ocupar o tempo dele dali para frente com os seus discípulos. Porque ele precisa resolver uma série de questões pendentes sobre esse assunto com eles. E essa matéria não vai ficar resolvida, inclusive, até a ressurreição acontecer.
quando a ressurreição acontece, esse conhecimento deles, essa esperança deles vai ser bastante, aliás, a crucificação vai abalar completamente tudo que eles esperam, tudo que eles conhecem, e a ressurreição de Jesus, né, vai começar a reorganizar todos os seus pensamentos e sentimentos. Mas isso não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil de acontecer. Não sei como, se eu fosse um deles, como teria acontecido comigo, se eu teria sido bem sucedido na reorganização de tudo. Porque o meu edifício sofreu um impacto sísmico violento e ruim, acabou. Ele foi ao chão. Com a ressurreição, ele pega essas mesmas pedras que o terremoto destruiu, e ele começa a fazer um edifício novo, não refazer o edifício antigo, mas um novo. Nós estamos, irmãos, diante de uma realidade, de um mundo em que nós precisamos ver a coerência da nossa esperança, a coerência do nosso conhecimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos irmãos judeus são os destinatários desta mensagem. Ele chamou Moisés, falou por meio de Moisés, deu o Pentateuco, conhecido como a lei ou a Torá. Ele levantou dezenas de profetas e falou ao seu povo. Eles são os destinatários da mensagem, e a mensagem foi proferida na língua deles, no contexto da cultura de vida deles, e eles tiveram problema de interpretação. E eles elaboraram uma esperança em cima de um equívoco. O equívoco que o Senhor Jesus está agora iniciando uma conversa para corrigir, mas que na vida dos discípulos demorou um pouco, teve que eles sofrer um terremoto e reorganizar tudo. Porque estou dizendo isso para alertar o seguinte: se eles são destinatários, se a mensagem foi proferida na língua deles, na época deles, no contexto da cultura deles, e eles tiveram uma má compreensão, a chance de nós errarmos é maior. A chance de nós termos mais cuidado, aliás, a necessidade de nós termos mais cuidado é maior. Porque nós somos de falar da língua portuguesa, um idioma que surgiu bem para cá, dentro de uma cultura completamente diferente, chamada de ocidental. Então, nós temos que ter bastante cuidado, critério, para construir o edifício da nossa esperança em bases sólidas. Em bases sólidas, não falsas. Porque eu posso estar muito convicto e ainda ser isso uma coisa falsa, um terreno movediço, por causa da maneira de entender. Por isso ele fez a pergunta: e vocês, o que pensam sobre quem eu sou? Pedro então responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Talvez ele pudesse
fazer a outra pergunta a Pedro, mas ele tece um comentário. Ele faz um elogio. Professor, cheio de bondade, de amor, de carinho, que quer de fato fazer os seus discípulos aprenderem, faz como ele fez. Ele não quis discutir com eles os fundamentos da resposta. E se você entende bem o que você acabou de falar, não, ele não faz isso. Mas ele começa porque ele já sabe, na verdade, que ele não entende bem o que está falando. Então ele vai ensinar. Ele vai dizer o que significa isso que ele acabou de dizer, e ele vai dizer quais são as implicações para a vida disso que ele acabou de dizer. A resposta começa com o elogio, dizendo: essa revelação, isso que você acabou de dizer, é fruto de uma revelação que jamais poderia ter origem humana. Foi meu pai que revelou isso a você. Portanto, você é uma pessoa privilegiada, você é um cara muito feliz, você é bem-aventurado, feliz, você está entre as pessoas selecionadas para receber altas revelações. Você é uma pessoa que o Pai escolheu para revelar um conhecimento extraordinário. Aí ele faz uma advertência. Mas antes de a gente ir para essa advertência, vamos ver os comentários que ele faz sobre a resposta. Se você recebeu essa revelação, você é bem-aventurado. Você é Pedro. Então ele fixa isso. Você é Pedro. O nome desse moço era Simão. Passa a ser a partir daí Simão Pedro. Muitas vezes os nomes das pessoas foram alterados na Bíblia. Jacó teve um encontro extraordinário com Deus e mudou o nome para Israel. Certo? Abraão era Abrão. Depois de uma experiência mais profunda, e a caminhada dele com Deus foi extraordinária, ele teve o seu nome mudado para Abraão, ou Abraão. E outros, assim por diante, tiveram seus nomes mudados, como Josué, por exemplo. O nome de Josué, o significado básico do primeiro nome é salvação. Quando muda para Josué ou Yoshua, significa Deus é Salvador. E assim por diante. Muitos outros tiveram seus nomes mudados em razão de uma experiência espiritual profunda. E aqui não está sendo diferente. Você é Simão, você agora passa a ser chamado Simão Pedro. E Pedro aqui é um termo que significa basicamente um pedaço de pedra, um pedaço de um deslocamento rochoso. E sobre esta rocha, aí vamos lá, né? Sobre esta rocha, da qual você é o pedaço, a minha igreja é edificada. E as portas do inferno não poderão vencê-la. De acordo com a Escritura, a rocha é Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 18, versículo 30, versículo 31. Salmo 18, versículo 46. Salmo 61 e 62. Isaías 8, 14, 17. Desculpa, 8, 14, 17 e 10, 51, de 1 a 8. Começando por Deuteronômio. Vocês esqueceram a rocha que os gerou, esqueceram-se de Deus, de quem os fez nascer.
Então, Deuteronômio 32:18 está dizendo que Deus é a rocha que ele gerou Israel. Pois como pode um indivíduo, é uma pergunta lá, né? Como pode um indivíduo caçar 1.000 pessoas e 2 homens porem 10.000 para fugir, a menos que a rocha os tenha vendido a seus inimigos, a menos que Adonai, o Senhor, os tenha entregado? Versículo 31 de Deuteronômio. Pois os nossos inimigos não possuem rocha como a nossa rocha, até eles podem perceber isso. Salmo 18:46. Adonai está vivo, abençoada seja a minha rocha. A expressão construir sobre a rocha, segundo o pensamento aramaico, indica afirmar algo segundo a verdade. Então, as palavras, elas não estão descoladas de uma realidade cultural, de uma forma de pensar das pessoas. As palavras não podem ser retiradas do seu lugar para fazermos que signifique qualquer coisa que seja de nosso interesse. Elas estão dentro de um escopo de pensamento, de uma forma de pensar. Então é muito improvável que Pedro aqui esteja sendo chamado de rocha, se o povo hebreu historicamente pensa que a rocha é Deus. Então Jesus não ia pegar um termo que é da compreensão da própria população de que Deus é a rocha e dizer que Pedro é a rocha. Ele disse que Pedro é um pedaço da rocha, e sobre a rocha que Pedro sabe quem é, a igreja, a comunidade vai ser construída. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isto é, as forças do mal. Para irmãos, a questão de compreensão daquilo que nós falamos, falar esta frase, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, falar esta frase, todo mundo pode falar. A questão é, quem está entendendo o que está falando? Eu tenho escutado essa frase ser repetida muitas vezes aí sem as pessoas entenderem o que estão dizendo. Às vezes é só um problema de oposição política, aqui ou ali. É isso mesmo. Tem uma outra frase na Bíblia que eles são deslocados e colocados em adesivo de carro por aí. Não significa aquilo que as pessoas estão falando. Tudo posso naquele que me fortalece. Como se o fato de eu ter me tornasse uma pessoa tipo um gigante que vence todo mundo. É como se Deus estivesse do meu lado contra todos os outros. Deus está a favor da humanidade, Ele quer salvar todos os seres humanos. Então é óbvio que isso não significa isso que as pessoas estão falando por aí. Quando Paulo falou isso, o que ele estava dizendo? Eu passei fome, eu passei frio, eu sofri naufrágio, eu tomei 4 vezes chibatadas ao número de 39 chibatadas em cada uma das vezes. Eu aprendi a ter necessidade e a ter fartura. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Olha, aí o cara pega, joga isso da passagem, que agora vai significar o que eu quero, significa e coloca uma adesivo no seu carro ou em qualquer outro lugar. Não significa o que você quer que signifique. Significa o que significa. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem a ver
e as forças do mal não vão vencê-la. Mas que forças do mal são estas? Bom, vamos pesquisar na história, claro que não vai dar tempo aqui agora, né? O que foi que aconteceu pela história fora? E a igreja está aqui. Essa é uma célula, é um pedaço dessa igreja. Nós chamamos de igreja local, aqui ela tem o nome de Monte Líbano, na cidade de Tangará da Serra. É um pedacinho da igreja, da comunidade do Senhor. Ela está aqui por quê? Depois de quase 2 milênios, ela está aqui. Por quê? Porque essa é essa palavra. Porque ela não pode ser vencida. O Evangelho do Senhor não pode ser vencido. Os crentes não poderão ser vencidos. Mas não nos seus interesses particulares. É no exercício de sua fé. É no exercício de sua fé. Voltado isso para o Senhor. E ele então vai dizer a Pedro o seguinte: eu te dou as chaves. E agora é isso, ele está falando para Pedro mesmo, tá? Ele está falando, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que é isso? A autoridade espiritual para fazer a obra que eu estou dando para vocês fazerem. Eu estou usando a autoridade espiritual. As chaves do reino é uma expressão idiomática que significa autoridade. Então a palavra hebraica significa autoridade galáctica, autoridade para interpretar a lei adequadamente, dar a dimensão precisa do significado da lei. Deus está dando autoridade. O que você permitir na terra será permitido no céu. Algumas traduções podem ser terá sido permitido no céu. Vamos lá, um exemplo prático que se cumpriu na história da igreja e representou também a correção de pensamento daquilo que foi dito, e compreensão que foi dito. O Senhor morreu, ressuscitou, se encontrou com seus discípulos, segundo a Escritura, durante 40 dias, voltou, subiu para estar com o Pai, já agora fora da vista dos discípulos definitivamente, e enviou o Espírito. 10 dias depois, certo? Páscoa foi quando ele foi crucificado, certo? 50 dias depois da Páscoa tinha um outro evento chamado de Pentecostes. Pelo ensinamento do apóstolo Paulo, a gente chega à compreensão de que o Senhor esteve com os seus discípulos durante 40 dias. Ele apareceu a ele pelo espaço de 40 dias. Então ele voltou. 10 dias depois que ele subiu, para não aparecer mais visivelmente para eles, ele mandou o Espírito Santo. Certo? Mas antes dele partir, ele tinha dado a eles várias ordens na mesma direção. E disse que o Evangelho deveria ser pregado. Eles deveriam esperar o poder para o Evangelho ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O que eles entenderam? Jerusalém. Eles não entenderam Judeia, ou entenderam Jerusalém e Judeia. Mas eles tiveram dificuldade em entender Samaria, ou Samaria, e os confins da terra. Então, quem foi a pessoa que Deus colocou nesse caminho aí para esclarecer essas coisas? Pedro. Foi Pedro. Samaria ouviu a pregação. Os apóstolos de Jerusalém, os crentes de Jerusalém, tomaram conhecimento de que havia sido pregado o Evangelho aos samaritanos e que eles estavam
crendo no Senhor. O que foi feito? Mandaram um grupo de discípulos, aqui para os batistas seria chamado de uma comissão, né? Mandaram um grupo de discípulos ir lá checar a situação. Quem foi lá? Pedro, junto com outros. E lá aconteceu o episódio, o evento que aconteceu em Pentecostes. Aí Pedro voltou, tal. Cornélio era um crente e Jesus resolveu mandar Pedro na casa de Cornélio. Teve aquela visão e tal, e Pedro entendeu do que se tratava. Aí ele foi lá, pregou o Evangelho na casa de Cornélio. O Espírito Santo, como aconteceu no Pentecostes, também apareceu lá. Aí Pedro voltou para Jerusalém, o pessoal botou ele na parede e disse: que é isso? Você entrou em casa de gentios? E ele disse: peraí, vamos com calma, deixa eu explicar para vocês. O que está acontecendo, irmão? Aí ele explicou, aí o pessoal entendeu. O que está acontecendo? O que você permitir na terra será permitido no céu. Você tem a autoridade que eu estou te dando para você ir destravando as portas para se cumprir o que eu estou mandando. O Evangelho pregado em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Agora, as pessoas vão tirar essa passagem do seu lugar e para dizer: o que você permitir na terra será permitido no céu. Conversa fiada. Não é isso. Ele não está dizendo. É a mesma coisa daquela frase que eu falei antes. Não pode ser tirada do seu lugar. Não pode ser tirada do seu contexto. Tem que se respeitar a Escritura. É o nosso dever. Primeiro nós respeitamos, depois nós ajudamos os outros a respeitar. Não podemos tirar a passagem do lugar e dizer que qualquer coisa que eu quiser que seja feita vai ser feita porque eu estou autorizado. Não é isso que está escrito aqui. Por que o Senhor ignorou a primeira pergunta e começou a dar atenção somente a essa? Porque Ele vai estar preparando os seus discípulos para a missão. E porque o sucesso da missão depende da compreensão correta dessa matéria. Nesse ponto ele começa a corrigir a compreensão que eles têm sobre este assunto. Haviam recebido a revelação, mas agora precisam entender. Depois de avaliar positivamente a resposta, falar de suas consequências, ele passa a falar agora sobre o que vai acontecer. Primeiramente, ele fez uma advertência aos discípulos para que não contassem aquilo a ninguém. Por que advertir para não falar sobre uma coisa tão importante? Por quê? Porque se eu não estou entendendo o que é que eu vou falar, se eu não sei exatamente o que significa a revelação que eu recebi, como que eu vou agora passá-la adiante? Ele diz: vocês estão proibidos de falar sobre coisas que vocês não sabem o que é. Ah, mas nós sabemos o que é. Pedro acabou de falar o que é. Diz: não, vocês não sabem. Eu vou começar a explicar para vocês agora. E vocês vão perceber que não sabem mesmo. Por isso que ele proibiu, porque ele não sabia o significado. Tem um episódio interessante no livro dos Reis, ou das Crônicas de Israel, em que há uma batalha, se não me engano, está envolvido o filho do rei Davi naquela rebelião, acho que é Absalão. Absalão deveria ser poupado, por Davi queria que ele fosse poupado, ele não
neutralizada a rebelião, mas poupada a vida do rapaz. Mas o general do exército obedeceu, matou o rapaz. Não precisava, porque ele já estava completamente mobilizado, pendurado pelo cabelo, não tinha nada para fazer, mas ele matou. Vamos erradicar esse negócio uma vez, esse cara vai se rebelar de novo. Eu não quero estar outra vez envolvido nessa busca aqui, nessa tentativa de neutralizar a rebelião. Aí ele matou. Precisava levar a mensagem para o rei Davi. E aí ficou um rapaz lá insistindo: olha, eu quero ser o mensageiro, eu quero. Eu disse: calma aí, você não é a pessoa certa. Mas eu quero ser. Eu disse: calma, você não é a pessoa certa. Aí ele insistiu, ele chamou o outro e mandou. Ele disse: ficou insistindo que estava, você está vendo. Aí ele foi mais rápido, correu mais, passou à frente, chegou primeiro. E aí Davi perguntou assim: o que foi que aconteceu? Ele disse: escutei um barulho imenso, uma confusão danada, não sei o que. Bom, então por que você quer ser o mensageiro? Você escutou, de fato, mas você não sabe o que é. Então Jesus disse a eles: não contem isso a ninguém. Ele passou a explicar para eles de que se tratava a questão. O pensamento ou a compreensão que nós temos acerca da pessoa de Jesus pode determinar o conteúdo, ou determina o conteúdo da esperança que nós temos. A esperança deles era qual? Qual era a esperança dos discípulos? De que ele fosse o libertador. Se vocês lerem a passagem dos discípulos lá no caminho de Emaús, eles vão ir para uma cidade chamada Emaús, depois da ressurreição. Eles já tinham escutado sobre ele ressuscitou, mas eles estavam indo para uma cidade chamada Emaús. Jesus se aproximou deles sem se deixar perceber quem era. Eles pensaram que era outra pessoa, não conseguiram reconhecê-lo naquela circunstância. Ele se aproximou dele e disse: que conversa curiosa é esta que vocês estão abordando aí? Interessante. O que foi que aconteceu exatamente? Eles olharam para ele, estranharam, e disseram: você é estranho aqui, estrangeiro? Só você não sabe as coisas que aconteceram em Jerusalém? Aí eles viram certo Jesus que andou fazendo bem, etc e tal, que foi crucificado. É verdade que algumas pessoas falaram para nós que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Aí ele diz: mas vocês são bem lentos realmente de entendimento, de dificuldade, não dá nada para aprender, hein? Aí começou a fazer uma exposição das Escrituras para ele. Lá naquela conversa que eles tiveram com ele, o que eles disseram? Nós pensávamos que ele seria a pessoa que iria libertar Israel, mas hoje é já o terceiro dia da sua morte. É verdade que algumas pessoas falaram de sua ressurreição, mas nós não sabemos. Presta atenção no que eles falaram para ele. Nós esperávamos. Significa o quê? Estávamos errados. A gente esperava que ele seria, mas ele não é. Por quê? Ele foi morto. Eles tinham a esperança de que ele fosse o libertador. Do quê? A questão é: eu sei que ele é o libertador. Eu vou olhando para ele e reconheço nele o libertador. Mas ele foi crucificado. Então eu estou querendo ser libertado do quê? Para agora ficar frustrado e chegando próximo da compreensão de que não se trata do libertador. O pensamento deles estava fixado na circunstância da vida presente. Estava limitado aos aspectos políticos, ideológicos, situações econômicas que eles queriam ver transformadas.
Eu pergunto para os irmãos: nós somos assim também? Ou era só eles? Nós também somos assim? Nós também queremos ser libertados só das coisas deste mundo? É claro que é gostoso. Não podemos dizer que não seja. É legal demais ficar livre aqui, durante um tempo que eu estou vivendo aqui. É muito bom ter de tudo, ter capacidade financeira de comprar o que quiser. É muito bom. É excelente o negócio. É fantástico ter todas as provisões sobre si. É bom. Não se fala que não é. É bom. Mas será que está limitado a isso? O problema é esse, é quando a gente limita a isto, a este mundo. O apóstolo Paulo, falando da ressurreição dos mortos, ele está debatendo com pessoas que dizem que Jesus não ressuscitou. Aí ele disse: se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Aí ele disse: se esperarmos em Cristo somente para esta vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos. Então, o que está acontecendo com eles aqui é que eles estão esperando a libertação só desta vida. Só desta vida. E pode ser que no programa de Deus a libertação para esta vida esteja inclusive depois da libertação das outras coisas. Daquele ponto em diante, ele começou a explicar aos discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muito na mão dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, deveria ser condenado à morte, mas que no terceiro dia ressuscitaria. Eles escutaram o que ele estava dizendo até que ponto? Dá para ter uma ideia? Até que ponto eles escutaram? Vou ler de novo. Ele começou a explicar para eles que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que ele deveria sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos mestres da lei, e deveria ser condenado à morte. Eles escutaram até aqui. Mas que no terceiro dia ele seria trazido de volta à vida. Isso aí, ele ressuscitaria. Essa parte eles... Espera aí, isso aí não está no nosso campo de ação. Aí Pedro reage a isso, porque ele escutou só até o ponto morte. E ele começa a reagir. Por quê? Porque quando ele falou sobre a sua ressurreição, nesse ponto, a confiança é fortemente exigida. Confiança e esperança andam juntas. Não se dissociam. Quando dissociam uma coisa da outra, as coisas se complicam. Então, ele passou a interpelar o nosso Senhor, dizendo que isso não iria acontecer. Então, a forma de nós compreendermos aí a segunda implicação, né? A primeira, só para a gente não se perder aqui, vocês não se perderem na questão, a primeira implicação sobre a compreensão correta é que ela determina, ou a compreensão incorreta, né? Determina o conteúdo da esperança. A segunda implicação é que pode fazer uma pessoa caminhar ao lado de Cristo sem ter comunhão com Ele. Foi o que aconteceu. Pedro era o portador da revelação dada, e agora ele começa a ser ensinado sobre a maneira correta de entender aquela revelação, e eles chamam o Senhor à parte e começam a repreendê-lo, dizendo: o senhor está errado. Que história é essa? Que morrer coisa nenhuma. O senhor tem que ter dó de si mesmo. O senhor não está pensando em nós? Espera aí. Deus não permita isso, Senhor. Irmãos, tem uma coisa muito interessante.
a gente precisa pensar nela. Nós temos um universo de pessoas ao nosso redor. Estabelecemos com essas pessoas alguns relacionamentos muito fortes, outros não tanto. E nós passamos a confiar grandemente em certas pessoas. Então vamos dar um exemplo. Pastor Paulo é o pastor de vocês. Entre o que eu disser aqui e o que ele disser aqui, é natural que vocês fiquem com ele sobre o que ele disser. É natural. E até certo ponto é necessário. Então, se ele disser para vocês uma coisa que vai fazer vocês errarem o caminho, vai ser mais importante, mais relevante do que se eu disser algo que faça vocês errarem o caminho. Se minha mãe, quando eu era criança, dissesse alguma coisa que negasse o que uma professora lá na escola dissesse, era muito mais provável que eu ficasse com o que a minha mãe dissesse. Se minha mãe me fizesse errar para mim, eu estaria com uma chance bem maior de errar do que se a professora da escola fizesse isso. Então, as pessoas são relevantes em nossa vida, umas bem mais, outras medianamente, algumas não muito, e outras nem são relevantes. Então, se uma pessoa que não tem relevância disser alguma coisa, com muita facilidade eu posso desconsiderar. Assim, uma pessoa muito relevante para mim me disser algo, é mais difícil de eu relevar, vai me abalar mais. É o que está acontecendo aqui. Quem é Pedro na relação com Jesus? Quem é Pedro? Ele acabou de ser colocado numa posição de liderança. Você está recebendo autoridade espiritual. Claro que não é agora, para daqui a pouco, mas você está recebendo isso. Você recebeu uma revelação do meu Pai. Todos os outros discípulos estão olhando para Pedro agora com um pouquinho de diferença. Se ele realmente está destacado entre nós. Jesus tem uma confiança muito grande em Pedro. A amizade entre eles é fantástica. Jesus ama Pedro. Pedro ama Jesus fortemente. Aí Pedro chama Jesus em particular e diz: Senhor, o que é isso? Isso não vai acontecer. Deus não permite, inclusive espiritualmente, né? Deus nunca permite uma coisa dessa com o Senhor. O Senhor deve ter compreensão disso. Então, o impacto dessa palavra de Pedro é forte. Vocês têm que entender que Jesus é um ser humano, né? Não é brincadeira, ele não é mais ou menos ele é um ser humano de verdade. Por isso ele reage como ele reage. Ele não ficou bravo com Pedro, não, ele distinguiu, foi a realidade. Ele disse: Pedro, você se tornou para mim agora um obstáculo. Só é um obstáculo quem é uma coisa importante, viu? Quem está oferecendo realmente uma coisa. Mas se fosse uma pessoa qualquer, ele disse: bom, você não sabe o que está falando mesmo, deixa pra lá. Não vou nem dar assunto para você. Mas pelo amor que ele tinha a Pedro, ele precisava abordar a questão daquela maneira. Você acabou de receber a revelação do meu pai e agora está fazendo isso? Ó? Que história é essa? Você está me atrapalhando, rapaz, você não nota? Mas quando ele fala assim, você está me atrapalhando, ele está dizendo: é verdade. O que você acaba de dizer coloca um obstáculo para mim. Mas você está pensando só nas coisas do mundo, só nas coisas terrenas, sua perspectiva é meramente carnal. Pedro, por causa da sua compreensão equivocada da revelação recebida, não estava conseguindo ter comunhão com Jesus. O sentido básico da comunhão é participar, ter harmonia e compartilhar. Ele não estava participando, não estava em harmonia e não estava compartilhando. Então nós precisamos entender o que lemos.
Terceira implicação, determina o estilo de vida, os hábitos, bem como a natureza dos hábitos. Então Jesus disse aos discípulos, eu quero fazer aqui uma ressalva bem interessante. Pedro respondeu, ele disse a Pedro, depois ele disse aos discípulos, vocês estão proibidos de falar sobre isso. Então, ele olha para um, ouve, se dirige a eles, depois ele diz a todos, vocês são proibidos. Aqui Pedro fala uma coisa que não deveria. Ele repreende Pedro e diz, você só está pensando nas coisas deste mundo, não está vendo as coisas como deveria, que ele se dirige aos discípulos. Por quê? Porque o problema não é só de Pedro. O problema não é só de Gênesis. O problema não é só do Paulo. O problema não é só do WhatsApp. O problema é nosso. É nosso. Entende? Então ele diz, Pedro não sabe exatamente o que diz, mas os outros também não sabem. Então ele diz, aos discípulos, vocês estão proibidos de falar sobre isso. Pedro interpela ele, mas todos os outros fariam a mesma coisa. Aí ele volta para todos os outros e disse que ele diria só para Pedro, ele está dizendo para todo mundo. Se alguém quiser me seguir, deve negar a si mesmo. Ele não disse isso a Pedro, ele disse a todos. Todos. O que significa esse negócio de querer salvar a si mesmo? Naquele contexto, para poder entender, poderia significar nesse contexto. Agora, lembra da passagem bíblica em que uma mãe se dirigiu a Jesus com um pedido e que ela não quis dizer inicialmente que se tratava, mas ele forçou para ela dizer. Ela foi para ele, acompanhada com seus 2 filhos, e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor faça o que nós temos em mente pedir ao Senhor. E ele, dono da sabedoria, dos céus e da terra, ele disse exatamente o que é. Sim, eu quero que o meu filho, um desses sente à tua direita, o outro à tua esquerda, no teu reino. Mas ela não está falando de qual reino, está falando desse reino aqui, tá? Ela está ainda pensando que ele vai se tornar o rei de Israel, naquela situação material, para destruir o Império Romano e colocar Israel como cabeça do mundo e tal. Tudo material, tudo mundano. Ele disse: vocês não sabem exatamente o que estão pedindo. Aí ele levou a coisa para o rumo que ia. Pode beber o cálice que eu vou beber. Eles nem perguntaram, eles perguntaram para ele, como ele perguntou exatamente o que é que você quer beber. Eles não perguntaram exatamente qual é o cálice que o senhor está falando. Não perguntaram. Aí eles responderam: nós podemos. Ele disse: o cálice que vocês beberão. Qual era o cálice? Morrer. Morrer. E eles morreram de maneira extraordinária, no nome dele. Naquele momento aqui, ele abençoou eles. Ele disse para eles assim: o cálice que eu vou beber, vocês beberão. Ele abençoou eles com esse cálice, tomaram parte do cálice.
anos depois, décadas depois, eles foram mortos por causa do testemunho do Senhor Jesus. Eles morreram por causa disso. Não foi punição, foi uma bênção que ele deu a eles. Mesmo que ele estava fazendo um pedido errado, ele consertou o rumo do pedido e abençoou. Ele disse: quanto à questão de sentar-se à minha direita e à minha esquerda, esse assunto foi resolvido pelo meu Pai. Não é dessa área. Não temos que resolver isso aqui agora. Meu Pai vai resolver. Então vai ter um à direita e outro à esquerda, mas é assunto do Pai. Quanto ao cálice, vocês vão beber. Uma bênção dele para quem for capaz de fazer isso. Por isso, ele vai dizer que quem perder a vida por causa do nome dele, de fato ganha a vida. E aí nós vamos para a quarta implicação, que é a compreensão equivocada, se for equivocada, da pessoa de Cristo, pode produzir um cristianismo sem cruz, sem ressurreição, sem vida, com frustração e morte. Tudo isso. Nós estamos nos dias difíceis que o apóstolo Paulo falou. Não existiria. Nós não estamos nos dias difíceis que Paulo falou, não vem daqui a 2 anos ou uma década. São estes que nós estamos vivendo. É nesse tempo que se torna obrigatório afirmar a necessidade de tomar a cruz e seguir Jesus. É nesse tempo que se torna obrigatório o discernimento entre salvar a vida aqui neste mundo ou escolher salvar a vida definitivamente. O que uma pessoa pode fazer para salvar a sua própria vida, se ela ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Então, ele está dizendo o seguinte: o foco da esperança de vocês não pode ser este mundo, tem que ser um mundo vindouro. A confiança de vocês tem que ser em mim, a despeito de tudo. Não interessa o que esteja acontecendo. Tem que confiar em mim. Ele disse isso. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se isso não fosse assim, eu falaria. Eu vou preparar lugar para vocês. Depois eu virei. E onde eu estiver, vocês estarão. No Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12, nós encontramos a seguinte advertência. Está escrito assim: nesse momento, é necessária a perseverança da parte do povo de Deus, dos que guardam seus mandamentos e são fiéis a Jesus. Que momento é esse? Quando ele diz, neste momento é necessária a perseverança. Que momento é esse? Vamos ler. Outro anjo, o terceiro, seguiu-os e disse em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá o vinho da fúria ou da ira de Deus, derramado sem diluição. Isto é, concentrado, sem diluição, sem misturar com água. No
no cálice de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e do cordeiro. E a fumaça do tormento dessas pessoas sobe para todo sempre. Não há descanso nem durante o dia, nem durante a noite, para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para os que recebem a marca do seu nome. Nesse momento é necessária a perseverança. Agora eu pergunto, por que ele está dizendo que nesse momento é necessária a perseverança? Quem é que pode perseverar? Quem é que tem a condição de perseverar? Quem está no caminho e quem tem fé. Quem não tem fé, nem está no caminho, vai perseverar em Deus. No não caminho, na não fé. Então, também a Escritura fala isso. Quem é sujo, sujo se ainda. E quem é santo, santifique-se mais. Então, irmãos, quando a Escritura diz que nesse momento é necessária a perseverança, ela está dizendo o seguinte: pode não ser eu, pode não ser você, mas os crentes estarão por aqui. Os crentes estarão por aqui. Não quero dizer isso como verdade absoluta, mas está tão pertinho que eu acho que eu vou estar. Só peça a Deus exatamente a clareza para quando as coisas estiverem no seu nível mais alto, eu saiba enfrentar isso e ser valente o bastante para morrer, se for necessário, pelo nome do Senhor. E não ficar achando que a minha morte é a prevalência das portas do inferno. Não é. É o contrário. Se eu morro pela fidelidade ao Senhor, as portas do inferno não estão prevalecendo. E aí ele termina a sua conversa com eles nesse ponto. Porque o Filho do Homem virá. O que foi que ele tinha falado no começo lá, que deu aquela reação a Pedro, que houve a reação dele a Pedro também, que depois ele vai dizer que quem amar a sua vida pode perdê-la, quem tentar salvar a vida vai perder, quem perder a vida vai ganhar. E agora ele está dizendo isso aqui. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com a sua conduta. Não está escrito fé, está escrito conduta, que se baseia onde? Na fé. A fé determina o seu jeito de viver. A maneira que você entende a Escritura estabelece a sua maneira de viver. Então você vai receber uma recompensa conforme a sua conduta. Não é salvação necessariamente, mas é a recompensa. Mas não tem salvação sem conduta adequada, coerente com a salvação. Então ele está dizendo o seguinte: eu viverei na glória do meu Pai. Ele já passou do ponto da ressurreição, que ele havia falado que ia ressuscitar, e agora ele já vai falar da sua vinda, da sua manifestação no céu. Então esse ponto está no futuro. Estava no futuro para os discípulos e está no futuro para nós. Está no futuro para nós. Talvez compreender isso ajuda a entender a frase seguinte, porque ele diz uma coisa que é de difícil compreensão. Alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vivo no seu reino. Mas aqueles a quem ele estava dizendo isso, todos eles morreram. Todos. Ninguém ficou preservado até hoje. Todos morreram. Então ele está falando de quem?
Está falando de nós. Alguns dos que aqui estão, porque ele colocou a coisa no futuro para os discípulos e está no futuro para nós. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com a sua conduta. Sim, eu desafio que alguns dos que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, está perto? Eu acho que eu vou estar aqui. Se eu estiver aqui, eu estou incluído nesse grupo aqui. Mas não significa que quando ele chegar aqui eu vou morrer. Mas eu vou passar por um processo parecido com o cérebro. Porque ele vai ressuscitar os mortos e vai transformar os vivos. Vai reunir ambos, encontra com ele e ele volta para reinar aqui. O reino é aqui. Ele vai reinar aqui. Nós lemos no Salmo aqui no começo. E os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu à humanidade. O governo é aqui. Claro que não é aqui desse formato, claro que não é aqui de acordo com essas circunstâncias, claro que não é. Claro, não tem nada a ver com isso que está acontecendo hoje. Porque ele vai chegar e ele vai transformar tudo, vai mudar tudo. Inclusive o meu corpo mortal, o meu corpo imortal. Desaparece tudo que nós conhecemos hoje e dá lugar a uma realidade completamente nova, e ele transforma, e ele faz conforme ele quer. Então, poder. Irmãos, nós vamos relembrar aqui. Então é necessário ter a esperança correta, a implicação de compreendermos corretamente as coisas, saber esperar, o que esperar, ter comunhão com o Senhor, guardar os seus mandamentos e o testemunho do Senhor Jesus, Yeshua. Ter certeza quanto ao estilo de vida e seus objetivos e a sua natureza. Saber que a confiança em Cristo inclui a possibilidade e às vezes a necessidade de sofrimento pelo seu nome, pelo nome dele. O nome, eu posso sofrer consequência dos meus atos, não tem problema nenhum. É um sofrimento válido também. Eu aprendo com eles. Eu posso sofrer em consequência de meus erros. Também posso aprender com isso. Mas tem o outro sofrimento, que esse sofrimento eu diria que ele é o mais importante, é o mais glorioso dos sofrimentos, que é assim, o sofrer pela verdade. Sofrer por estar certo, sofrer por confiar em Jesus, sofrer por obedecer os mandamentos. Às vezes, isso não é uma consequência simplesmente, é necessário. Ainda quero estudar a palavra, e essa palavra para mim, ela me chama muito a atenção, mas eu ainda não parei para estudar. Toda vez que Jesus fala, é necessário. Ele disse, é necessário que eu vá a Jerusalém e faça por isso. É necessário. Ele fala muitas vezes essa palavra. É necessário. E ela é uma palavrinha desse tamanhozinho em grego, ela é um monossílabo praticamente. É necessário. Em português ela tem, é uma palavra desse tamanho. Em grego ela é uma palavrinha desse tamanho. É necessário. Então, para eu
estar vivo, só para a gente entender um pouquinho da conversa. Para eu estar vivo, é necessário o quê? Eu respiro. Para eu respirar é necessário o quê? Meus pulmões estejam funcionando bem. Então, o que significa a palavra necessário? Aí eu vou deixar com vocês. Então, irmãos, o nosso Senhor virá. Ele está prestes a chegar. Seus anjos com ele. E ele recompensará a cada um de nós, de acordo com o que estivermos fazendo, a conduta nossa. Então, irmãos, cuidem da conduta de vocês. Cada um de nós, cuide da sua conduta. Eu preciso cuidar da minha, mas ajudar também os outros a cuidar cada um da sua. Não sei se é isso, mas eu acho que tem a ver com isso. Aquela expressão, lavem os pés uns dos outros, isto é, ajudem uns aos outros no processo de santificação. Quando Pedro reagiu com ele lá, estou desviando o assunto da tarde, estou tentando só fazer uma ilustração. Quando Pedro reagiu lá, o senhor nunca vai me lavar os pés? Ele disse, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ele disse, opa, não somente os pés, mas agora o corpo todo. Ele disse, não, quem já está limpo, não precisa lavar senão os pés. Lavem os pés uns dos outros. Eu acho que ele está falando sobre como e ajuda de um ao outro a andar em santidade. Eu vou afirmar isso aqui agora, mas eu acho que é muito sentido. Então, um ao outro, outro ao outro. Nós precisamos uns dos outros para um enfrentamento. Não precisa você estar do meu lado fisicamente, basta o saber que você está comigo. Desejo profundo que Deus abençoe vocês. Pastor Paulo, toda a igreja, toda a congregação e essa cidade que eu leio de vocês.